Você que já percebeu que o manual da acreditação ONA não é tão fácil de analisar e principalmente colocar em prática os seus padrões e seus requisitos. Se você já percebeu isso e precisa de ajuda, chegou no canal certo. Eu sou o Célio Luiz, consultor há mais de 30 anos, trabalho com ISO, trabalho com ONA há muito tempo, já viajei o Brasil inteiro implantando a acreditação e agora estou aqui transmitindo toda essa experiência de 25 anos para você que está tendo dificuldade de implantar, de interpretar o manual da ONA. Logo após a vinheta, nós vamos começar uma sessão nova, com um layout novo, com uma estrutura nova para poder atender às suas necessidades. Vamos lá, após a vinheta? Meus amigos, minhas amigas, estamos com um manual, uma sessão nova, um layout novo e estamos aqui interpretando o manual da acreditação da ONA, observando, né, a NA de serviços hospitalares. É aqui que a gente vai fazer especificamente esse foco da nossa aula. O que nós vamos trabalhar aqui? Na seção 1.4, a gestão administrativa e financeira. O que quer dizer essa sessão? Quais são as descrições? O que se espera dessa sessão? É este momento que nós estamos falando agora. Ou seja, na descrição lá do manual ele fala assim, atividades relacionadas à gestão do recurso financeiro, gestão da satisfação dos clientes, dos fornecedores, no planejamento ele fala, né, planejando e promovendo os recursos necessários para alcance dos objetivos organizacionais. Ele estabelece como padrão de nível 1, né, planeja, promove, controla os recursos necessários para o alcance dos objetivos institucionais. Percebe que a descrição da subseção ela é mais abrangente e o padrão ele exige um pouco mais. Como assim, Célio? Percebe que aqui no padrão ele fala os recursos necessários, mas na descrição da subseção não ficou tão bom. Por quê? Quando a gente fala em recursos, pessoal, nós falamos em todos os recursos. E aí envolve o quê? Recursos de pessoal, recursos de tecnologia de informação, recursos de infraestrutura, recursos de procedimento. Quando você fala em procedimento, é um recurso do quê? Da cultura, é um recurso das normas, é um recurso também de equipamentos, de insumos. Então, o padrão, ele envolve muito mais coisas do que a descrição do manual fala. Então, aqui já vai um grande alerta para vocês. Então, entenda como recurso, tudo que você precisa repuxar, retrabalhar, recuperar, restabelecer, né? Ou seja, você precisa de algo em algum lugar e puxa para a sua atividade, para o seu processamento, ok? Vamos lá para o requisito que nós estamos trabalhando agora. Então, nós vamos trabalhar aqui no requisito 1, no primeiro requisito da norma dessa subseção. Pessoal, o que o nosso manual estabelece? Ele estabelece aqui, ó, estabelece, implementa e mantém um método para recebimento, classificação, avaliação e acompanhamento das manifestações dos pacientes, clientes e acompanhantes. Então, basicamente, na orientação que ele fala, diz lá, sistemática com canais divulgados para manifestações. O que é sistemática? Um sistema, precisa ter um sistema. O sistema é um conjunto de atividades interrelacionadas, isso quer dizer um sistema. Aí ele estabelece a criticidade. O que é isso, Célio? Criticidade. Se aquela manifestação, e aqui manifestação logo abaixo eu vou explicar para vocês o que são as manifestações. Criticidade é assim, essa é uma manifestação urgente, urgentíssima ou não. Isso é crítico ou é não crítico para o sistema? Que eu posso ter, por exemplo, uma reclamação que não é urgente, mas ela é crítica. Eu posso ter o contrário, né? Outras situações nesse sentido. Então, a criticidade está relacionada ao quê? Ao fato em si, se ele é crítico ou não muito crítico. Na urgência do tratamento dessa informação, ou seja, se ela é urgente, urgentíssima ou normal, ou seja, de que maneira eu vou tratar isso, de que maneira eu vou trabalhar isso. Então, a criticidade é isso, pessoal, em relação ao fato em si e em relação ao tempo que você vai estabelecer. Para você estabelecer justamente esse critério de criticidade, ou seja, se é urgente, ou seja,
qual que é o prazo que você precisa resolver isso, né? E em relação a isso, se ela é crítica ou não crítica, porque às vezes você precisa resolver isso rápido e ela não é tão crítica assim, mas você está perdendo dinheiro em um momento, então você precisa só dosar esse tipo de ponto da reclamação. Percebe que o manual exige a análise e o que precisa ser feito com aquela manifestação, ou seja, ele incute em vocês uma obrigação de resposta. Eu não posso ficar sem resposta para essa análise, para que eu tenha realmente essas informações de maneira bem adequada e bem interessante para isso. Bom, pessoal, o que são manifestações? Manifestações são todas e quaisquer ações do cliente, paciente, acompanhante, o fornecedor, qualquer informação que chegue dentro da sua instituição, ela vai ser considerada uma manifestação, ou seja, um ato, uma ação, não é uma inanição, né? Inanição não, uma inação, melhor dizendo, né? Inanição é outra coisa totalmente diferente, né? Uma inação, ou seja, uma falta de ação. Nesse aspecto, ou seja, você precisa ter uma resposta para cada tipo. Então, você precisa classificar lá nos seus procedimentos como que você vai tratar essas respostas. O que são as manifestações? São informações, são sugestões, como está aqui na própria tela, reclamações, elogios, denúncias. O manual quer verificar o quê? A eficácia do seu modelo. Tá? É isso que ele basicamente ele quer. Como é que a gente evidencia isso? Os canais de comunicação, ou seja, o telefone, o WhatsApp, o saque, a ouvidoria, o site, as redes sociais. E aqui uma observação bem importante, pessoal. Nós vivemos num mundo muito rápido. Você manda um WhatsApp para alguém, pensa bem, você manda um WhatsApp para alguém, enquanto você não vê aqueles 2 risquinhos azuis, você não fica ansioso. Então, não adianta você mandar uma reclamação, você estabelecer um canal de comunicação lá no WhatsApp e você levar mais do que 5 minutos para responder. É isso mesmo, infelizmente é isso. Você precisa, a não ser que você crie um sistema de mensagem que em até 24 horas você vai receber uma resposta. É muito tempo hoje em dia, pessoal, no mecanismo do WhatsApp. Outra coisa, mídia social. Você quer ter um Facebook, você quer ter um Instagram, você quer ter um TikTok, você quer ter um Shorts, você quer ter mídia social? Meu amigo, minha amiga, tem que ter alguém monitorando diariamente, a todo momento, as manifestações desse cliente no seu site. Porque se ele faz uma reclamação e você não intervém na hora, pode viralizar. Viralizando isso, você não consegue mais conter esse processo. Ou seja, você precisa ter uma contenção. Então, é necessário que você intervenha nisso. Não quer ter essas mídias sociais? Lembre-se que vai ter investimento de tempo e dedicação do funcionário. Ou então, não abra para comentário. Se você abrir para comentário, você está o quê? Pressupondo a responsabilidade do quê? De responder este cliente. Se não, não abra comentário. Isole o comentário, não permita comentário nas redes sociais. Se você quer permitir comentário, esteja atento. Lembre-se também que se você tem lá o Google, pouca gente dá o Google Avaliação. Eu vejo muita instituição de saúde sendo detonada lá no Google Avaliação e ninguém escreve nada. Precisa ter uma intervenção. Precisa ter uma intervenção nesse aspecto, ok? Como é que a gente evidencia? Já mostrei para vocês essas estruturas. Precisa de procedimento, de fluxo. O procedimento regulamentando quanto tempo você responde uma resposta, quanto tempo, melhor dizendo, quanto tempo você responde uma manifestação crítica ou urgentíssima, ou urgente, ou normal. Ou seja, você precisa ter esses canais, o procedimento, um fluxo, dizendo, bom, se essa reclamação é contra contra a área administrativa, sim ou não? Não, não é área administrativa. Bom, se não é área administrativa, é contra um técnico, um pessoal de equipe de enfermagem? Não, não é com a equipe de enfermagem. É com o médico? Sim. Bom, se é com o médico, eu vou mandar para o diretor clínico ou diretor técnico. Ah, essa reclamação é para a enfermagem, equipe de enfermagem. Bom, para a equipe de enfermagem, então eu vou mandar para quem? Para o chefe de enfermagem. Ah, isso para a área administrativa quem responde, percebe? Um fluxograma de quem eu vou estabelecer, ou seja, o GPS, o mapa para seguir essas atividades. Esse é o fluxo. Os formulários que você preencheu, esse formulário pode ser um formulário na internet, pode ser um saque, ou seja, o que você fez, quais foram os seus planos de ação,
corretiva ou preventiva, ou que você reportou para o cliente, ou seja, quando que você fez toda o closer, né, o fechamento dessa reclamação com o cliente, né? Precisa ter evidência, esse registro para mostrar para o avaliador no dia da auditoria. As tratativas, os prazos, as datas, as horas que você trocou mensagem com esse cliente, quer seja por mensagem, quer seja por celular, quer seja por e-mail. Célio, se eu trato o meu saque aqui, mas reclamações pelo WhatsApp, eu vou precisar guardar as informações lá para o dia da auditoria do WhatsApp. Sim, se você faz por WhatsApp, você vai ter que de tempos em tempos fazer um backup, exportar essas conversas, não precisa ser, não há necessidade de você exportar conversa por conversa, mas sim, você vai ter que exportar tudo isso para um banco de dados e manter a evidência lá. Você não precisa transcrever, se você quiser, você pode até evoluir nesse aspecto, né? Ou seja, absorver, manter a fonte e você transcrever as melhores respostas, ou seja, as respostas que você teve, mas você precisa ter evidência dessas conversas lá no seu setor. Se você estabelecer para o WhatsApp e não mostrar para o auditor a evidência dessas conversas, das tratativas por WhatsApp, é não conformidade. Porque você não demonstrou evidência. Então, você precisa exportar essas conversas. O que eu sugiro que você exporte todo dia primeiro, pega lá o dia primeiro, exporta, ela vai exportando as conversas e vai fazendo um banco de dados das suas conversas no WhatsApp em relação ao saque, ok? Vamos para o nosso próximo requisito. Requisito 2. Estabelece, implementa e mantém sistemática para o acompanhamento dos fornecedores alinhado à política de gestão de fornecedores e serviços e produtos. Ele passa ali uma orientação, as regras de seleção e contratação, prazos, a qualidade, ele estabelece ali o feedback e o desenvolvimento e fala em produtos eu falo em produtos críticos e não críticos. Então, pessoal, quando o manual fala em sistemática para o acompanhamento dos fornecedores e ele fala em regras de seleção e contratação, nada mais ele está falando do que do processo de qualificação e avaliação de fornecedores. Existe uma diferença entre os dois. Qualificação são os documentos, são os pré-requisitos que você vai determinar lá na sua organização, no seu hospital, na sua unidade básica de saúde. Por exemplo, se você tem uma unidade básica de saúde e a compra é feita em um outro centro, lá nesse outro centro ele tem que estabelecer esses critérios de qualificação. Porque às vezes a tua unidade básica de saúde tem uma necessidade específica para determinados fornecedores. Então você precisa determinar esses requisitos básicos e elementares para isso. Então, explicando, o que é qualificação? Bom, para eu ser motorista de carro, de um caminhão de uma empresa, eu preciso estar qualificado. O que é qualificação? Eu preciso ter uma CNH, uma Carteira Nacional de Habilitação, no que? Na categoria daquele caminhão que eu vou dirigir. A empresa pode dizer o seguinte, eu posso ter essa carteira? Posso, mas ela pode dizer o seguinte, na qualificação, para você se qualificar para prestar serviço na minha empresa de transporte, você precisa ter no mínimo 10 anos de experiência. Percebe? Isso é uma qualificação. Bom, você precisa ter um curso de direção defensiva. É uma qualificação. Percebe? Transportando isso para a área de saúde. Para eu ser fornecedor de medicamentos, o que eu tenho que ter de qualificação? Eu tenho que ter um responsável técnico. Eu posso exigir que essa empresa tenha uma certificação ISO, por exemplo? Pode. O que você vai fazer com essa qualificação? Você vai tirar do mercado outras que não têm. Você vai selecionar, ou seja, você vai qualificar melhor. Tomem cuidado na hora de colocar certos qualificantes ideais, por exemplo, esse é o exemplo, se colocar lá ISO, porque às vezes você não vai conseguir ter empresas. Porque pouco se investe em certificação de qualidade no Brasil. Então você tome cuidado com isso. Você pode estabelecer critérios mínimos elementares. Então, essa empresa de medicamentos. Então você vai colocar lá como exigência de qualificação, responsabilidade técnica. Você pode dizer que a empresa esteja aberta há mais de 5 anos, que ela te forneça uma relação de clientes, ou que você vai estabelecer o que essa empresa tem que ter de qualidade para ser seu fornecedor. Percebe? Bom, isso é o qualificante, ou seja, para você dar uma filtrada nos
nos fornecedores, não pegar porcaria de fornecedor para você ficar se incomodando, ok? Bom, segundo ponto. A partir do momento que eu me qualifico, agora vou voltar para o exemplo lá do motorista. Entrei na empresa, estou qualificado, apresentei as documentações. Eu começo a dirigir o caminhão. Eu preciso que a empresa me avalie se eu estou levando multa, se eu estou chegando, as minhas entregas estão sendo atrasadas, se estou chegando atrasado para o trabalho. Percebe? Agora eu preciso, aí eu estou avaliando esse fornecedor. Agora vamos lá voltar para a área de saúde. A partir do momento que eu contratei esse fornecedor de entrega de MatMed, por exemplo, eu preciso avaliar ele periodicamente, ou em cada compra que ele me entrega, se ele está entregando o produto no prazo, se ele está entregando a nota fiscal de acordo com o pedido, se ele está entregando o pedido de acordo com a nota, se a nota está de acordo com o pedido, se ele está entregando, se o produto está adequado. Eu preciso registrar eventuais não conformidades e comunicar esse fornecedor. Isso é avaliação. E essa avaliação tem que ter uma nota de corte. Ou seja, de cada 10 entregas, ele tem que me entregar 80% conforme. E todas as vezes que ele me entregar um produto não conforme, eu tenho que comunicá-lo disso. E se ele for reincidente, eu tenho que ter um mecanismo de comunicação das reincidências, que você vai dizer quando, que olha, você vai comunicar, olha, nesses últimos 3 meses, no último trimestre, você teve X não conformidades. Nós, como parceiros, queremos desenvolver a qualidade de vocês, estamos abertos a tentar desenvolver uma parceria para desenvolver ou melhorar a qualidade. Ou seja, que é o feedback que o manual coloca, né? Voltando lá para a tela. É isso que é o feedback, a qualidade, é desenvolver o produto, desenvolver o serviço, desenvolver o fornecedor. Quando eu coloco aqui em críticos e não críticos, sério, eu vou ter que fazer qualificação, avaliação de papelaria, por exemplo, que me entrega papel A4. Veja, se eu não for crítico para o teu sistema, não há necessidade de você qualificar. Agora imagine, se você é um laboratório de análises clínicas e você emite laudo para ele, 100%, você não envia pela internet, talvez esse fornecedor, essa papelaria, passe a ser crítico. Percebe? Aí você vai ter que analisar o contexto, vai ter que verificar se é crítico ou não é crítico, percebe? Então vai depender da situação. Bom, se eu tenho um laboratório de análises clínicas e todos os meus laudos são pela internet, ou seja, não tem sentido eu qualificar a papelaria como um fornecedor crítico para a minha atividade fim, ok? Como evidência, pessoal, procedimento de qualificação, quais são as qualificações? Observe-se aqui que você vai ter que ter qualificações diferentes para fornecedores diferentes. Aproveitando o exemplo que eu dei agora do laboratório. Se você é um hospital e está qualificando um laboratório, se você é uma unidade de saúde e está qualificando, você está encaminhando teus pacientes para um laboratório de análise clínica ou para uma clínica de imagem, a qualificação desse laboratório vai ser diferente da qualificação da imagem. Porque lá no laboratório de análise clínica, você vai pedir lá o controle de qualidade externo desse fornecedor, que está lá no manual da ONA. Ou seja, ele é obrigado a ter um certificado de controle de qualidade externo. Então, você vai ter que pedir. Então, na qualificação, ou seja, para qualificar o laboratório, ele tem que fornecer o certificado de proficiência na qualidade, né, do controle de qualidade externo, com nota superior a 8, ou acima de 90. Você pode dizer que acima de 8 já está qualificado? Pode. Você pode apertar mais ainda os seus fornecedores, dizer que acima de 90% pode. O que pode acontecer é que às vezes você não vai achar na tua cidade um fornecedor com acima de 90%. Percebe? Então, são os qualificantes. E a avaliação também vai mudar de fornecedor. Você analisar um laboratório, fazer a avaliação do laboratório de análises clínicas é diferente de um fornecedor, por exemplo, de insumos de informática. Percebe? O laboratório tem que ter... se você tem, por exemplo, um hospital e tem uma UTI, o critério de avaliação do laboratório muda completamente do critério de avaliação de uma unidade básica de saúde, porque a unidade básica de saúde não atende emergência e urgência. Então, ela vai ter que entregar no prazo esse laudo, vai ter que entregar daqui 5 dias, daqui 6 dias. O hospital, você vai ter que avaliar se ele está entregando para você em horas, em minutos. Você vai fazer uma gasometria, em minutos esse laboratório tem que entregar. O acordo, quando foi fechado com o laboratório, tem que dizer assim, olha, a gasometria que tem que ser entregue é 20 minutos, 5 minutos depois da coleta. Você tem que deixar uma gasometria aqui dentro da unidade da UTI, porque entregar uma gasometria com 2 horas depois... já é outra realidade, dependendo do tipo de paciente, ok? Então, essas são as evidências. Então, já falei do procedimento, dos fluxogramas, de novo, dos formulários, das não conformidades, nesse caso, específicas em relação aos fornecedores, e, lógico, os indicadores, né? Quais são os melhores fornecedores, quais são
os piores fornecedores. Como é que eu faço isso, Célio? Regra de 3 básica simples. Entregou 100, 90 foi conforme o índice de eficiência desse fornecedor é de 90%. Aí você vai colocar uma linha de corte lá, uma meta. Então tem que estar acima de 90%. Caiu para 85%, plano de ação, não conformidade para o fornecedor. Ok? Vamos para a próxima, ou próximo requisito. Requisito 3. Estabelece, implementa e mantém sistemática para o acompanhamento dos contratos com base na política de gestão de fornecedores e produtos e serviços. Orientação. Lógico, todo contrato, pessoal, estabelece direitos e deveres das partes. Isso é óbvio, isso é a definição clássica de um contrato. Serve para que o contrato? Minimizar os riscos, tanto para um lado quanto para outro. E o que o manual fala nas orientações? Analisar, identificar tendências ou problemas futuros. Basicamente, ele está falando da relação contratual jurídica. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês que o manual não orienta bem o que ele deve ser feito. Então, o que a gente precisa? Eu falo junto ele com as evidências dos procedimentos. Tem que ter o procedimento normatizando qual que é a análise dos contratos, o fluxo dos contratos. Ou seja, eu não posso fazer um contrato sem ter, por exemplo, eu faço um contrato de um laboratório de análises clínicas, mas não conversei com a equipe técnica, qual que é a real necessidade. Eu faço um contrato com o laboratório de análises clínicas e não prevejo que eu tenha uma UTI e que a gasometria tem que ser entregue o mais rápido possível, em minutos após a coleta do sangue arterial. Isso tem que estar no contrato. Então, qual que é o fluxo? Como que antes de eu fechar um contrato com o fornecedor, o que eu tenho que analisar? Lembra que no requisito anterior eu falei da qualificação? Como que eu vou fechar um contrato que não prevê os requisitos de qualificação que eu coloquei? Então, no contrato, ele tem que estar casado. Lá no meu procedimento de qualificação do fornecedor, ele tem que estar casado, tem que estar interfaceado com o meu procedimento de fechamento de contrato. Muitas instituições fazem o seguinte: quem elabora o procedimento de contrato? O advogado. O que o advogado vai analisar? O aspecto legal, mas nesse contrato tem que ter aspectos técnicos e processos de entrega de fluxo de trabalho. Tem que estar no contrato. Lembra que nós estamos falando de direitos e deveres das partes? Acabei de falar. Analisar, identificar tendências ou problemas futuros, minimizar riscos, tem que estar no contrato. Então, esse procedimento tem que prever o quê? A qualificação lá dos fornecedores, os qualificantes dos fornecedores, os requisitos de qualidade desse fornecedor. Ok? Outra coisa. Quando a gente fala nos procedimentos, nós devemos analisar também o quê? Analisar, principalmente, pessoal, eu tenho lá um contrato, ele vai ser renovado. De cada 10 decisões que eu pego, fazendo consultoria, eu corrijo isso. Ou quando eu era auditor da ONA, fui muito tempo auditor da ONA, de cada 10 decisões, 9 praticamente eu pegava a mesma coisa. O que acontecia? O contrato ele é renovado automaticamente, sem analisar a avaliação do fornecedor no ano. Então, você pegava a avaliação do fornecedor do ano, era ruim, menos de 70%. E lá o almoxerifado reclamando, o ano inteiro reclamando daquele fornecedor, quando chegou no final do contrato, é renovado por mais um ano. Aí você é obrigado a ficar com aquele fornecedor ruim porque tinha uma cláusula contratual que paga uma multa rescisória. Ou seja, então o procedimento tem que estar casado com o quê? Com os qualificantes quando eu vou fechar o contrato da primeira vez. As renovações têm que estar atreladas ao quê? À avaliação. E chama atenção. Lá no contrato tem que dizer o seguinte, que esse fornecedor vai ser avaliado, que ele vai ter uma nota acima de tantos por cento de entrega de avaliação. E se ele não entregar, o contrato pode ser rompido. Ou seja, pode ser rompido sem multa rescisória. Então, só que o que acontece? Eu tenho duas tribos trabalhando aqui, dois grupos trabalhando que não se conversam. Aí se renova o contrato, sem os qualificantes, sem a avaliação, ou seja, quem passou pelo jurídico autorizou, renova o contrato, ou o financeiro renova o contrato e ninguém controla isso. Precisa ter um fluxograma de renovação de contrato e fechamento de contrato, ok? Então, basicamente é isso. Então, chama atenção uma coisa muito importante isso aqui, pessoal. Eu dei uma pérola para vocês. A maioria das não conformidades que eu pegava nessa parte de contratos era isso, né? O contrato está renovado, eu pedia, tá, deixa eu dar uma olhada na avaliação do fornecedor, deixa eu dar uma olhada aqui no contrato, não tinha no contrato a avaliação, não tinha os qualificantes, não tinha se ele tirasse, né, se ele recebesse tantas não conformidades durante o ano, que ele não sabia que ele tinha que entregar lá acima de 80% de conformes, ou seja,
precisa ter essa interface, como eu coloquei ali, com avaliação e qualificação dos fornecedores. Beleza, pessoal? Lembrando, deixa um like pro Célio aqui, pro canal, para que o YouTube continue entendendo que isso aqui é relevante, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 4. Estabelece, implementa e mantém um programa de gerenciamento de resíduos. Isso aqui a gente fala muito, falou na interface do CCH, na sessão, vou deixar até o link para vocês da aula lá do vídeo que eu passei para vocês, mas tem uma interface lá muito com a CCH. Mas aqui ele dá uma atribuição de responsabilidade, ou seja, no controle. Ele até fala, né, do PGRSS. Mas o que ele fala? Qual que é a pegadinha aqui? É o setor administrativo que é responsável pelo PGRSS? Não, o PGRSS tem uma participação da CCH também, mas aqui ele fala em acompanhamento do PGRSS, ou seja, o setor administrativo precisa acompanhar o quê? Se está sendo segregado o lixo, o acondicionamento adequado, a identificação, a coleta, o transporte interno e externo, a disposição final. Ou seja, aqui, quando a gente fala no setor administrativo, nós estamos querendo verificar o que? As ações, atividades meramente administrativas, se estão sendo efetivadas isso. Né? Se está sendo atribuído esse tipo de ação, ou seja, uma ingerência de participação, de coparticipação na responsabilidade desse PGSS. E as evidências, pessoal, é o próprio programa de gerenciamento de serviços de saúde, lembrando que ele tem que estar validado pela saúde, né? Ou seja, então o setor administrativo precisa saber que aquele PGRSS foi validado lá na secretaria específica da sua prefeitura. Por quê? Porque há uma responsabilidade, pode gerar uma responsabilidade civil para o hospital. Por isso que ele está aqui nessa sessão. O manual ele não foi claro, quem elabora o manual não se ateve a esse detalhe de melhor explorar e de melhor explicar isso. Não é questão só de manter um programa, é a responsabilidade de você não manter um programa de gerenciamento. Lógico, além das consequências para os pacientes, né, e coisa e tal, se você não segrega de maneira adequada, se você coloca lá um pérfuro cortante no lixo que é reciclável, ou seja, você vai ter umas consequências, percebe? O lado administrativo, não o lado lá da CCH que está se preocupado com a propagação da doença. Aqui é o lado administrativo, das consequências, dos passivos de um gerenciamento inadequado de resíduo. E a evidência é o próprio gerenciamento, o procedimento, os fluxos, os formulários e os indicadores também. Então, a observação aqui é essa corresponsabilidade do setor administrativo com viés o quê? No passivo, ou seja, no que é a consequência de eu não manter um programa adequado, de eu não fiscalizar, de eu não o quê? Acompanhar. Por isso o termo acompanhamento lá no manual. Vamos para o próximo requisito? Requisito 5. Estabelece, implementa e mantém sistemática para o uso racional dos recursos financeiros, ambientais, insumos e pessoas. Pessoal, uma observação importante, ainda no vídeo de hoje, vocês perceberam que aqui no padrão, às vezes nós temos ali, né, a descrição, ela está em verdinho e tem um símbolozinho do lado, que isso significa que é um requisito core. O que é o requisito core? Que lá no manual são requisitos fundamentais que tem uma avaliação específica do manual, ou seja, são os requisitos mais importantes do manual. Então aqui eu deixo ele em verdinho e coloco esse símbolozinho aqui para que você consiga identificar que é basicamente este manual. Ou seja, pessoal, o que é nesse requisito? Ele fala basicamente da orientação, ou seja, o planejamento do recurso para essa finalidade, ou seja, o uso racional desses recursos. Aí ele estabelece complexidade, capacidade produtiva, ele quer que você evite desperdício, desabastecimento, super e subdimensionamento, ou seja, a ociosidade. E aqui, pessoal, o manual ele é muito fraco em relação aos aspectos financeiros. Ele é muito pobre mesmo. Ele dá uma passadinha ali. A impressão que dá é que falta especialista na área financeira com profundidade para melhor reger esses critérios de requisito. Mas aqui eu vou dar para vocês o gold standard, o que é importante você analisar, mesmo que a ONA não se aprofunde muito nisso. Ou seja, eu preciso ter um orçamento. Basicamente é isso, é o orçamento.
Como é que eu faço orçamento, pessoal? O orçamento, ele está relacionado ao quê? A você saber o que você fez no ano passado. Então, como é que eu faço um orçamento, Sérgio? Como é que eu crio um orçamento? Como é que é isso, o orçamento? O orçamento é basicamente o seguinte, você pegar todas as suas despesas que você teve no ano passado, de janeiro a dezembro, e estratificar ela em classificações e ver mais ou menos quanto você gastou de dinheiro em cada categoria, em cada grupo. E estabelecer uma projeção para o ano seguinte. Isso é trabalhar em orçamento. Então, é lógico, aqui estou sendo bem simples, a aula aqui não é sobre orçamento financeiro. Mas, em rápidas pinceladas, basicamente é isso. Né? Bem resumidamente é isso. Você pega o que você gastou e o que você pretende gastar em cada categoria. E você vai trabalhando isso. Bom, eu previ gastar nesse ano 500 mil reais na minha reforma aqui da minha unidade básica de saúde. Não importa se esse dinheiro está vindo de uma subsidiária, está vindo de alguém para você. O teu orçamento, você pode ter o teu orçamento da sua unidade básica de saúde, se você for tratar aí de unidade básica de saúde. Você tem que mostrar para o auditor qual que é o teu orçamento para essa unidade. Ou, bom, Célia, mas é que eu tenho uma unidade básica de saúde e eu sou um conjunto de outras 12 unidades básicas de saúde que é gerenciado lá pela central. Bom, a central vai ter que dar para você o que foi gasto no ano passado com essa unidade básica de saúde especificamente e o que se pretende gastar. Bom, se eu previ gastar 500 mil reais numa reforma, eu não posso gastar 600. Eu até posso, mas daí eu vou ter que justificar, porque eu previ para esse ano gastar 500 mil reais e passei, extrapolei. Ou seja, é um histórico, basicamente, em resumo, é um histórico do que eu gastei e uma programação orçamentária no que eu vou gastar nisso. Eu posso gastar 600 mil reais nisso? Bom, pode. Mas mais ou menos como o governo faz. Bom, então, se eu previ gastar 500 mil reais, eu vou ter que tirar 100 mil reais de algum lugar. Porque eu não tenho um pé de árvore de dinheiro lá no hospital, no laboratório, na clínica, que produz árvore só porque você quis gastar 100 mil reais a mais numa reforma. Esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Ou do aumento da demanda, ou do aumento da lucratividade, da diminuição do desperdício, novos serviços, ou seja, não se brota, a não ser que você faça empréstimo. Mas se você faz empréstimos, tem que estar na previsão orçamentária. Percebe? Eu não posso chegar assim, beleza, vou fazer uma reforma, gastei 600 mil. Então, o teu planejamento estratégico está errado. Então, eu tenho que ter uma contingência aqui no planejamento estratégico. Percebe? Vai ser uma teia de aranha que você mexe num canto, vai mexer lá no planejamento estratégico, aqui que eu estou falando, nesse tipo do orçamento. Percebe? Ele está intimamente ligado com o planejamento estratégico. Não esqueça disso. Vamos voltar à tela. Então, basicamente, pessoal, a evidência disso é o orçamento, ou seja, o que é o planejamento financeiro e o ciclo operacional, ou seja, o que é o ciclo operacional, o que aconteceu no bimestre, no trimestre, no semestre, no ano. Aí você vai detalhar nos procedimentos, nos fluxos, nos formulários. Você vai evidenciar através do seu controle de estoque, no inventário do estoque, se você tem muito imobilizado, por que você tem tanto imobilizado, ou seja, no dimensionamento de pessoal. Como que eu faço dimensionamento de pessoal? Isso eu já expliquei em aulas anteriores. Como que eu faço dimensionamento de equipamento, de insumos, que nós vamos verificar futuramente nas aulas, quando a gente estiver falando de equipamento. Ou seja, mas adiantando, né, você tem que mostrar para o avaliador que aquele equipamento tem uma capacidade X de horas, ele atende X exames, X produtos, X exames quaisquer, e você tem essa capacidade instalada vezes a real. Basicamente é isso. Isso chama-se dimensionamento. Então, é a chamada capacidade instalada, que você precisa calcular isso em fórmulas matemáticas para fazer isso. E a gestão de custos, que você precisa ter no nível 1, pessoal. Gestão de custos, você precisa minimamente, né, você precisa apresentar uma gestão de custos. Ou seja, se eu chegar lá, quanto que você gastou com o pessoal? Você precisa mostrar para o avaliador. Não precisa ter um detalhamento maior como no nível 2. Né, como centro de custos e tal, mas minimamente você precisa estabelecer esses custos, ok? E os indicadores, que é importante, mesmo no nível 1, você trabalhar com esses indicadores, né? Qual que é a porcentagem de variação do teu orçamento, ou seja, alguns indicadores mínimos necessários é importante para isso, ok? Pessoal, essa é a nossa aula sobre essa nova sessão com um novo layout. Por favor, escreva algum comentário, escreva. É importante, as pessoas acabam assistindo a aula, não escrevendo. O Google e o YouTube, principalmente, ele não entende que é relevante. Ninguém faz comentário, ele entende que essa aula não é boa. E se ela não foi boa, por favor, faça até uma crítica.
estaremos abertos a oportunidades de melhoria. Lembra de deixar um like, compartilhe por WhatsApp, compartilhe com e-mail, para assim que o YouTube entenda. A gente precisa disso para manter essa disciplina de passar esse conhecimento para vocês, ok? Boa semana para você, bons estudos, boa aplicação. Lembre-se de deixar algum comentário, um like. Até a próxima sessão. Até mais!